Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá, tava sentindo falta, hein, tia? Janaína. Deixa eu ir chamando o pessoal aqui pra gente começar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa noite. O som e a imagem tá ok? Tudo ok? Boa noite, Gustavo. Chamar o pessoal, vocês vão chamando aí o pessoal também, me ajudando aqui no aviãozinho. Apertem o coraçãozinho para ir avisando, pro Instagram avisar, né, para as outras pessoas, e o aviãozinho para chamar outras pessoas. Oi, irmã! Vamos chamando a galera aí, o pessoal chegar atrasado na live. E hoje o assunto vai ser massa. Hoje o assunto vai ser massa. Hoje a gente tem convidada especial, Fernanda, consultora financeira, novamente aqui com a gente, mais uma vez, né? E chamem aí os maridos, namorados, noivos, noivas, maridas. Porque o assunto hoje é bem interessante para quem tem essa intenção aí, né? De casar ou de ter um relacionamento mais sólido. Entender também quando isso for acontecer, como funciona, o que pode ser feito, o que é essa tal de infidelidade financeira. Eu vou até colocar aqui e fixar, porque senão eu esqueço. Vão chamando aí a galera. Sueli, Rayane chegou. Aos poucos, minha galera vai chegando. Deixa eu avisar a Fê também, que eu já tô online, né? Já estou online, não, já estou ao vivo. Ao vivo e a cores. Apertem o coraçãozinho, vou chamando aí o pessoal e eu vou dar aqui uma introduçãozinha pra gente começar, tá bom? Vou só esperar aqui dar mais um minutinho, que é o tempo de, né? Dá tempo de se organizar aí o pessoal pra entrar, que eu sempre dou esse tempinho. E aí eu vou dar essa introdução, depois eu chamo a Fê pra gente sentar a lenha aí nesse assunto, né? Já vão pensando também em perguntas, tirar dúvidas. Por que acontece? Essa questão da infidelidade financeira, a gente acha que a gente não faz, que a gente não é infiel. E no fundo, em algum momento da vida, alguém já foi, ou ainda está sendo, porque não sabe. E é importante a gente estar se informando, né? Quando a gente se informa... Eita, quase que eu derrubei tudo aqui agora. Quando a gente se informa e a gente tem conhecimento das coisas, a gente adquire, querendo ou não, uma responsabilidade diante desses assuntos, dessas coisas. De assuntos que a gente não tem conhecimento, né?
E a partir do momento que a gente adquire conhecimento e tem responsabilidade diante daquilo, a gente precisa agir de uma maneira diferente. Sair da zona de conforto e agir de uma maneira diferente, né? É diferente quando a gente não sabe, por exemplo, que alguma coisa é pecado. A partir do momento que a gente sabe, a gente precisa agir de acordo, certo? Fernandinha chegou, minha amiga Eukiane também, psicóloga. Hoje a gente vai ser aqui bem dinâmico. Vamos lá? Vão chamando aí quem ainda não entrou, quem vocês gostariam que soubesse desse assunto. Infidelidade financeira é algo que é pouco falado. Quase ninguém, como eu tava falando, quase ninguém sabe que é infiel nesse sentido, ou que em algum momento já foi, ou que o parceiro está sendo e não sabe como tocar nesse assunto também, que é importante, né? Durante o IGTV, para quem não assistiu, ainda dá tempo, o IGTV vai ficar salvo aí no meu Instagram. Essa live, ela não vai ficar salva aqui, ela vai ficar salva no YouTube, então para quem quiser assistir depois, compartilhar, é mais acessível, não necessariamente precisa ter um Instagram, né? Porque às vezes a gente quer passar para alguém e essa pessoa não tem Instagram, então pelo YouTube já fica lá todas as informações da live, dúvidas e tudo mais. Mas é importante participar do ao vivo para a gente poder tirar essas dúvidas na hora que acontecem e a gente poder desmistificar aqui de uma maneira mais rápida, né? Às vezes depois você vai assistir no gravado e não deu tempo, não vai dar tempo de perguntar, ou enfim, se perde um pouco a informação, né? É um assunto inovador e eu mesma nunca tinha ouvido falar sobre. Eu também, amiga, assim, lógico que eu tô estudando sobre vários assuntos que englobam aí relacionamentos, dependência emocional, abuso e tudo mais, e aí alguns assuntos vão surgindo, e na nossa pós mesmo a gente não ouviu muito falar dessa questão de infidelidade financeira, né? A gente falava do abuso financeiro, patrimonial, dessa violência financeira e patrimonial. Mas essa questão da infidelidade, especificamente, eu não lembro da gente ter estudado isso, de terem passado isso pra gente, nem na faculdade, nem na especialização. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar sempre em busca de novos assuntos, né? Novas tendências e novos comportamentos também. Até porque algumas coisas sempre existiram. E, na verdade, não foram nomeadas, aí, não foram classificadas, né? Não foram caracterizadas em algum aspecto. E, no decorrer dos tempos, isso vai até por uma questão de influência cultural também, influência, referências, né? Culturais e tudo mais. E a evolução mesmo do comportamento da sociedade, essas coisas vão vindo à tona e aí vão se classificando aí conforme vão surgindo. Mas vamos lá. Essa questão da dependência emocional, o que tem a ver atrelar isso com a dependência financeira? E especificamente tem uma aba, a gente vai puxar uma aba aqui como se fosse um computador, para falar sobre essa infidelidade financeira. E muitas vezes essa questão da infidelidade financeira, ela não é abordada porque a gente não sabe que o que a gente faz é uma traição. Vou usar o termo assim para a gente poder fazer essa analogia com relacionamento, né? E aí, como eu tava falando no GTV, às vezes a gente pensa, cara, eu vou comprar aqui uma coisa, uma geladeira, ou sei lá, alguma coisa. Porque assim, eu falo, começa com pequenas atitudes, assim como a violência no relacionamento, o abuso no relacionamento, e os sintomas da dependência emocional, eles vão acontecendo aos poucos ali, com detalhes, né? São mudanças sutis naquela relação, na dinâmica relacional, que vão trazendo essa questão. A infidelidade financeira também são pontos sutis que vão começando a aparecer e às vezes negligencia, né? Então, assim, muitas vezes, quando isso vem à tona, já vem à tona, assim, num impacto muito maior. Por quê? Porque às vezes você já envolveu o nome do cônjuge ou envolveram o seu nome numa dívida. Às vezes você entra num relacionamento, né? Assume o compromisso ali do matrimônio, do casamento, e você não sabe que o outro já está com uma dívida. E aí isso reverbera ali como consequência na relação do casal, né? Como eu falei no GTV também, é um dos maiores índices de motivo, né? Um dos maiores motivos
nos índices de divórcio hoje no mundo. Porque falta conhecimento, porque falta essa disposição também para sentar e conversar. A parte financeira, o dinheiro em si, ele é um assunto, muitas vezes, como que eu falo? De difícil conversa, né? Às vezes as pessoas são casadas e elas não sabem quanto que o outro ganha, né? Não sabe, não tem acesso a essas informações. E como é importante o casal estar sempre em diálogo em vários aspectos dessa vida, como casal, inclusive no âmbito financeiro, né? Como que é importante isso estar alinhado? Porque às vezes não é um problema um ganhar mais que o outro, não é um problema um saber mais de investimentos, por exemplo, do que o outro. E isso pode ser compartilhado e pode ser dividido, as funções elas podem ser divididas. Enquanto um sabe mais sobre investimento, o outro pode estar aí na parte de controle de orçamento, né? E as coisas serem combinadas e conversadas ali. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, deixa eu ver que é Psiociane falou aqui. Não mesmo, mas tudo se atualiza muito rápido hoje em dia e vai ser bom aprender com você. Obrigada, eu espero poder ajudar vocês e chamar a Fernandinha aqui para ajudar também nesse aspecto, porque muitas vezes a gente fala, cara, psicólogo e a consultora financeira, o que tem a ver? Gente, tem tudo a ver, porque a nossa vida financeira, ela também, acho que na maioria das vezes a Fernanda vai falar isso pra gente também, é pautada em comportamentos emocionais, né? Assim, a nossa conduta emocional, os nossos altos e baixos, eles vão refletir ali na nossa vida financeira, vão refletir na nossa saúde física, vão refletir na nossa saúde alimentar, como a gente falou com a Dani há um tempo atrás, vão refletir em vários aspectos da nossa vida e que a gente vai simplesmente ignorando. E só para prestar atenção quando as coisas já estão aí numa bola de neve tão absurda que não tem como mais segurar isso e acaba indo por água abaixo um relacionamento por algo que poderia ter sido acertado, aparado as arestas aí bem antes. O Gustavo colocou aqui pra gente, o que percebo em uma grande parte dos casais são que a maioria das contas os pais assumem e quando casam se deparam com essa situação que não foram conversados e alinhados antes. O Gustavo tá falando isso e é muito massa ele tá aqui com a gente hoje, porque ele trabalha com essa parte, né, de cerimonial em casamentos. E esse acompanhar casais nesse processo pode trazer bem esse exemplo mesmo que você tá dando, né? Traz essa vivência bem no dia a dia mesmo pra gente aqui. E que troca legal. Muito bom ter você aqui, Gustavo. E é isso. Muitas vezes os pais, né, vão assumindo ali esse primeiro aspecto, que aspecto? Esse primeiro passo, né, para juntar as famílias, construir uma nova família e se esquecem, né? Eu lembro muito bem que meus primeiros primos, assim, que casaram, tinham um baque muito grande, assim, do tipo, caramba, a gente agora tem que fazer nossas compras do mês, né? E é muito legal mesmo a gente poder ver como isso vai no decorrer do tempo se alinhando, quando ambos estão ali dispostos e disponíveis a estar alinhados, né? A conversar, a parar as arestas, a definir, a ver o que um pode estar contribuindo na vida do outro e inclusive na vida do casal e na vida da família. Vou chamar a Fernandinha aqui agora, porque senão eu vou ficar aqui falando eternamente. E antes de chamar a Fernandinha, eu só quero colocar aqui cinco atitudes, né? Pra gente já ir desmistificando quando ela chegar. Que podem ser caracterizadas como infidelidade financeira e que muitas vezes isso é negligenciado, como eu falei, a gente não presta atenção. Eu anotei porque, né, aquela coisa de esquecer porque é muita informação e eu não quero perder informação para passar para vocês. Mas dívidas escondidas, como eu já havia falado, cartões de crédito escondido, porque muitas vezes eu tenho um cartão e ele não sabe, ou ela tem um cartão e ele não sabe, uma conta bancária que o outro não saiba, e isso vai gerando um desconforto aí nessa vida do casal e afeta totalmente ali na dinâmica do casal emocionalmente, enfim. Compras escondidas, né, e acaba envolvendo outras pessoas. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, eu tive que fazer uma compra e tive que esconder na casa da minha mãe. Fiz uma compra e você não conta pro seu pai. Às vezes envolve até os filhos nisso. E como que é importante a gente parar e prestar atenção nesses pequenos detalhes que podem surtir efeitos negativos tanto na vida do casal quanto na vida dos filhos também desse casal. Né? Então, assim, não conta pro seu pai, então você acaba obrigando seu filho ou sua filha a mentir, né, pro pai ou pra mãe, porque pode acontecer o contrário também.
né? Como eu coloquei no GTV, às vezes um dos cônjuges trabalha fora e o outro optou por cuidar da casa. E isso é trabalho também, estar em casa, cuidar da... Porque, querendo ou não, se você fosse pagar para alguém lavar suas roupas, fazer a comida, cuidar das crianças, né, fazer a manutenção da casa, seria um gasto a mais. Então, assim, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe praticamente, né, em prol ali da saúde dessa família no contexto geral, a saúde financeira, a saúde emocional, a saúde alimentar, a saúde em vários aspectos, né, da vida do ser humano, e onde o berço fundamental é a nossa casa, é a nossa família, é onde a gente tem ali a nossa base, certo? A quarta atitude são reservas financeiras escondidas. Então, um dos exemplos que, inclusive, eu coloquei no IGTV para vocês foi de uma reserva financeira escondida, né? Um dos relatos, assim, que eu lembrei e fui falando para vocês no IGTV foi essa questão da reserva financeira escondida. Muitas vezes, essa reserva, ela é até associada a uma reserva de liberdade. Às vezes, o cônjuge já sabe que essa relação não tá bem, não tá boa das pernas e já tá ali fazendo essa reserva para que no momento em que esse casamento, esse relacionamento acabe, eu já tenho aqui a minha reserva, né, de liberdade, assim, né, para eu seguir a minha vida a partir dali. E o exemplo que eu usei no GTV foi muito isso, assim, ela tinha já uma certa reserva, se aproveitando, querendo ou não, ela estava se aproveitando da boa vontade do marido para poder, né, que ele assumiu todas as contas da casa, para quando ela tivesse com a empresa já estabilizada, ela cai fora. Então, isso é uma traição, não deixa de ser. Proteção patrimonial unilateral, né, que eu falo, não é que você não possa estar ali fazendo uma proteção patrimonial orientada por um advogado, muitas vezes, ou até um consultor financeiro, como a Fernandinha vai falar aqui. Vou chamar ela. Fernandinha, tem como você solicitar para entrar, por favor? Porque eu... Deixa eu ver aqui se eu te acho. E aí, fazer isso sem o outro saber é que é o problema, né? E aí, existem também certas dúvidas, e a Fernanda vai tirar isso pra gente agora, nesse momento. Oiê! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, comunidade! Boa noite, comunidade! Que prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito agradecida por mais essa oportunidade. A galera gosta da gente junto, hein, Mari? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Vamos lá, E aí, eu tava lá. falando aqui com o pessoal que a gente, às vezes tem até uma, eu ia falar isso agora, né? Porque existe muito uma dúvida também, né? Ter ou não ter conta conjunta, todo esse mistério em relação à vida financeira do outro. E aí eu queria que você se apresentasse, porque tem muita gente aqui hoje que não te conhece, né? Que a gente não viu a nossa outra live. Que também daqui a pouco vou colocar as duas no YouTube, porque a gente agora é youtuber. Vamos espalhar informação, né? Para esse povo. É isso aí. Servir a vida de todo mundo por todos os canais, né? Ajudar possíveis. E colaborar com todos. Então, meu nome é Fernanda, eu sou consultora financeira. E a gente vem abordar aqui um assunto que às vezes acontece. Para falar a verdade, acontece muito mais do que se sabe, só que as pessoas não têm conhecimento. Não praticam, muitas vezes pratica e nem sabe que pratica. E aí a gente tudo se resume por um início, né? O início é pela falta de transparência na relação. E ela começa mínima, ela começa ali inofensiva, ela começa ali com, eu comprei ali um sapato, mas aí pra não ter que ficar justificando por que eu comprei esse sapato, porque eu tava num dia ruim, tava estressada, gostei, fui aliviar o estresse, aí comprei esse sapato e corto a etiqueta, ou então deixo o sapato no carro e falo que já tinha há muito tempo. Já tem isso aí há muito tempo. Ou então acontece muitas vezes com a outra parte, né? A outra parte compra, no caso, já falando de mulher, porque nós somos mulheres e é muito mais fácil abordar um gênero que fazemos parte, né? Mas também acontece com o gênero masculino, acontece também com roupas, com eletrônicos, aquele celular, não, isso foi uma promoção, aparece com um celular novo, aí você vai dar uma olhada na fatura,
E o celular custou na promoção 4 vezes o preço anunciado. Aí você fala, opa, mas essa promoção, que promoção comprometedora. E aí ela começa inofensiva, né? Ela começa inofensiva, uma vez ou outra, ela anuncia. Mas aí, quando ela é reiterada, é interessante que ela sempre está suprindo uma falta. É uma falta de Sim. diálogo. E aí, quando a gente vai falar de A gente roda, roda, roda e cai nessa falta de alguma coisa, falta né? de alguma coisa, todo excesso, toda fuga ali, ó, tá fugindo de algo. E aí, é muito interessante, Lari, que quando a gente vai falar de dinheiro, às vezes soa bem delicado, né? Principalmente na hora que o casal ele tá ali começando a construir uma vida a dois e cada um parte ali de uma realidade que os dois eram solteiros. Então, quando eu sou solteira, eu administro meu dinheiro, eu faço dele o que eu quiser e eu vivo na casa dos meus pais, então eu contribuo ali com pouco ou quase nada, dependendo da relação ali com os pais. E eu gasto meu dinheiro com as minhas prioridades. As minhas prioridades Acho que são. era isso que o Gustavo tava até falando aqui um pouco antes. Você pegou? Aham. E é exatamente Ah, isso mesmo. é, É exatamente isso mesmo. Então, a minha relação com o dinheiro é a forma como eu estou acostumada a lidar com ele, né? Que é a minha realidade, uhum. supostamente, como solteiro, quando estou entrando ainda em um relacionamento. E aí, a partir do momento que a gente vai construir uma vida a dois, é interessante, são os projetos, né? A gente está construindo uma vida a dois, então não são mais dois projetos, cada um com seu projeto. Uhum. Ah, então, peraí, eu tenho planos para daqui 5 anos fazer uma viagem X. Mas aí esqueceu de perguntar para o outro o que é importante para o outro. O que A outra que tá juntando dinheiro pra comprar um tá apartamento, comprando. né? Aí, tipo assim, Que às vezes quer fazer uma viagem, quer viajar à Europa, quer fazer uma viagem pela Europa. O outro está juntando dinheiro porque uhum. quer trocar de carro, ou então quer comprar uma casa. Então, assim, a falta de alinhamento nos projetos do casal, eles começam a ser anunciados bem no início. E aí, quando não exposto, quando não escancarado mesmo, ele gera conflito. E sai muito caro lá na frente, hein? Sim, Olha que eu tô falando com propriedade, empírica e teórica. Tô falando, não tô falando à toa, não. E é muito interessante, o Lari, porque as pessoas às vezes esquecem de se preocupar com o que é importante para o outro. Então, quando se vem de sim. uma relação, quando você vem de uma vida de solteiro e você administra seu dinheiro, você lida com o que é interessante para você, você faz o que é satisfatório, e ponto, acabou, entra numa relação, acha que o outro não faz a Uhum. administração correta do dinheiro, você quer definir como é que é a vida do outro, muitas vezes acontece o quê? Acontece a desconfiança, né? Um acha que o outro Sim, não lida certo, vai lá, sobrepõe a vontade do outro, o outro acredita que está sendo controlado, fica insatisfeito, e aí começa. Aí começa, às vezes, um começa a ganhar mais que o outro. Ah, não, uma pergunta muito interessante é, entre as partes, cada um sabe quanto que o outro ganha? Sabe quanto que pois recebe é. aumento? Quanto que é assim, é escancarado, porque quando a gente vai falar de uma família, a gente está falando de família. Família, compartilha. E a gente não está falando de necessariamente ser uma conta em conjunto. Ah, tem que ser uma conta em conjunto. Não, É porque exatamente muitas isso. vezes É o tem. compromisso de partilhar, né? Partilhar Exatamente, é tudo, partilhar uma compartilhar. vida. Então, quando eu vou partilhar minha vida, Sim. falar Não, de não dinheiro, parte da vida, exatamente, parte da parte. e parte da parte da parte da parte. Então, eu vou deixar você saber o que é conveniente. Não funciona, não tem que funcionar. Não Exatamente. funciona assim, porque na hora que a gente vai realmente colocar a mão no bolso para materializar grandes sonhos, é difícil você Uhum. construir sozinho se você tem mais de uma pessoa ali na hora de arcar. Então, quando a gente fala, por exemplo, às Sim, vezes uma pessoa ganha mais que a outra, isso não há problema. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, quando acordado, existe um projeto em comum. Então, quando existe um projeto em exatamente. comum, existe a comunicação entre as partes. Então, peraí, qual é o nosso próximo projeto? Adquirir uma casa. Então, a gente vai começar a estabelecer metas. Quais são as metas? A gente vai cortar, eliminar gastos excessivos, não necessariamente cortar Uhum. lazer, para não ficar algo naquela escassez. Porque quando você opera na escassez, Maçante, né? exatamente, porque a parte boa de um namoro é o quê? É a conquista,
tem aqueles momentos de prazer, onde você sai para comer, sai para jantar, são locais diferentes. Existe um prazer entre os dois. Numa vida de casado, normalmente, os dois já moram juntos. Então, quando você começa a operar no limite de escassez, não, peraí, tem que cortar gasto. Quando a frase tem que cortar gasto... É o começo do fim, né? É o começo do fim, é o começo do fim, literalmente. Aí um começa a entender que o outro está fazendo gastos desnecessários. Normalmente acontece quando a mulher acredita que ela precisa se cuidar um pouquinho, vai ao salão, e aí muitas vezes, às vezes o homem não entende, fala, não, você está gastando dinheiro com bobagem. Aí começam as acusações. E as acusações, inicialmente, elas podem ser inofensivas, mas depois elas se tornam extremamente ofensivas. Inicialmente inofensiva, depois extremamente ofensiva. Vira ofensiva. Porque a questão do dinheiro, engraçado isso, você tocar nesse assunto, porque numa relação afetiva, né, entre um casal, às vezes alguns assuntos eles podem ser falados e não causam maiores traumas. Mas se você falar de dinheiro, eu acredito assim, em todas as relações, e eu não falo só de casal agora nesse momento, mas em todas as relações que você mantém, né, que na vida do ser humano a gente mantém, de amizade, uma relação familiar, relação com o cônjuge, relação no trabalho, quando falou do dinheiro, já sobe, parece um degrau assim Opa. Eita, esse assunto aqui é delicado. Opa, exatamente. E os conflitos desse tema são conflitos que estão extremamente ofensivos, igual você está falando. Não tem como, eles sempre vão desembocar para essa ofensa, porque vem sempre o tom de acusação, de desconfiança, de competição, desmerecimento, escassez, e são sentimentos negativos, são sentimentos que vão gerar emoções e comportamento efetivamente também negativo, entendeu? E as consequências são desastrosas, né? Desastrosas. Falaram que travou aqui a imagem, e o som tá normal. Voltou ao normal? Voltou? Alguém pode me dar um feedback pelo chat, por favor? E é interessante, Lari, quando você falou dos indicativos, né? Eles são muito claros. E tudo começa de forma muito sutil. Vem aquela compra, depois vem aquela outra. Ah, eu comprei porque eu estava estressado, mas aí eu estou reiterando o comportamento. Eu venho comprando porque eu estou chateada, porque estou infeliz. Então eu estou descontando, estou compensando uma coisa na outra. E aí, compensei uma coisa na... Voltou? Disseram que voltou aqui, Janaína. Só sai e volta de novo, porque às vezes pode ser aí, tá bom? E aí me avisa aqui qualquer coisa. Vamos lá. E aí, Lari, quando começa com a compra, né? Eu comprei, comprei uma vez, comprei duas vezes, comprei três vezes. Ok. Pelo menos contabilmente, para todo débito tem um crédito. Então, se comprei, começou aqui, isso aqui tem que aparecer na outra ponta. Na hora que aparece na outra ponta, aparece quanto que gastou de fato. Aí começa as dívidas, que foi o segundo indicativo que você falou. A primeira, as compras, que elas não são anunciadas, né? Não, mas eu comprei só esse relógio aqui. Não, mas eu comprei, foi só esse telefone novo aqui. E ele estava na promoção, estava baratinho. Custou 4 vezes o valor, mas era importante para mim porque eu mereço. Eu mereço. Esse mês tô chateada, entendeu? Tô chateada, então eu mereço. Começa com a compra não anunciada, cortei a etiqueta da peça, deixei no carro antes de trazer ela para casa. Não, você já tem uns 3 meses. Começa inofensivo, aí depois é anunciado no cartão de crédito. Opa, estou endividado. Muitas vezes também acontece de um dos companheiros não estarem numa situação financeira muito confortável, não querer expor. Aí a gente volta lá com a falta de transparência, né? Não expõe, não quer demonstrar. Exatamente, não transparece para o outro que não está bem financeiramente, que já tem ali alguns indícios, já não está satisfatória a situação, e aí fica endividado. Começa a ficar endividado, e aí não quer anunciar, não quer transparecer. Ok, tudo certo. E depois, é muito interessante que tem um filme, tem um livro que eu sou muito fã do autor, sou fã mesmo, de carteirinha, é do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu ia fazer essa sugestão aqui hoje também. Eu adoro, eu sou super fã dele mesmo, de carteirinha. E tem um filme que acredito que não sei se todo mundo já escutou, e se não viu falar, é uma comédia brasileira que é Até que a Sorte Nos Separe.
Aham. É cômico, porque assim, é cômico e é trágico ao mesmo tempo. Porque a maioria dos divórcios, ela ocasiona por falta de diálogo relacionado ao dinheiro. Porque quando a gente vai falar de dinheiro, dinheiro, ele tem uma camada que envolve o poder, né? O poder, o status. E O aí, status. exatamente, o poder, o status. Então, isso, quando não é dialogado, quando não transparecido de uma forma bem franca, isso gera humilhação, isso gera desconforto, isso gera falta de consideração. E detalhe, quando a gente está mexendo com isso, você fala assim, nossa, mas fulano se transformou. Não, fulano não se transformou, porque dinheiro não transforma ninguém. Dinheiro apenas potencializa o que a pessoa sempre foi. Aquilo, aquilo que já existe, Aquilo que né? Ali sempre dentro, na já essência. estava ali, já enraizado, só não estava transparecido. Mas aí se Só fazer repercute. até uma perguntinha aqui, deixa só, senão a gente já perdeu ela, A gente vai perder, que a pode Carol mandar. fez. E quando a pessoa compra escondido, né, por medo, cadê? Por medo do outro lado brigar, porque o outro é quem controla. Pois é, Isso aqui, isso aqui foi até um dos exemplos, né, que eu coloquei também no GTV. E qual é a relação disso com relações abusivas, desse controle mesmo financeiro, e você ter que pedir permissão ao outro, ao cônjuge, para fazer alguma aquisição, aquilo que, né? Porque, igual você falou, tem que existir a transparência, o diálogo, mas e quando isso é também excessivo, né? Porque tudo em excesso é prejudicial e a gente tem que buscar sempre ali balancear e tentar buscar o equilíbrio, né, do meio termo ali, do onde está o meu limite e onde está o do outro, né? Uhum. Nessa Ô, questão. Carol, isso normalmente se origina por falta de diálogo mesmo deles, das partes. Por quê? Porque quando um não demonstra para o outro o que de fato incomoda, o que de fato é importante, ou o outro não leva em consideração o que é importante para a outra parte, acontece essa compensação, essa descompensação, Uhum. né? Uma coisa eu vou fazer uma coisa para compensar a outra. E isso é ruim, porque a longo prazo elas potencializam, elas ficam maiores. Uma coisa é comprar uma blusinha. Amanhã, o preço da blusinha, ela dobra. Aí ela aumenta. E começa com a blusinha, depois começa com a reserva financeira. E aí vou justificar, às vezes, a Uhum. reserva financeira. Não, mas é porque a outra parte é descontrolada. A outra parte não sabe se controlar. Mas houve esse acordo anteriormente? Houve essa transparência na relação? Porque é muito difícil você estar numa relação que você não confia. Você ser Uhum. traída é ruim. Você ser traída financeiramente já não tem acordo. Não tem acordo. Não tem mais acordo. Tá na rua da amargura. Aí é a rua da Mas tem amargura. uma coisa que você sempre fala, tem uma coisinha que você sempre fala que eu gostaria que você falasse com o pessoal. Eu não vou saber agora o termo específico, mas é daquela questão é uma caixinha? Tem aquele valor que você separa para fazer a surpresa do casal e Certo. tal. Aí Você quando a gente falou, por exemplo, da questão de tem que ser conta em conjunto, como é que tem que ser? porque eu quero justamente desmistificar isso, assim, Porque né? o que, O que a gente pode contar e o que a gente pode esconder, mas para o bem daquele relacionamento e daquela é, relação financeira. o que que acontece? Nós estamos em um momento em que a mulher tem o seu espaço no ambiente de trabalho, ela conquistou a independência financeira dela. Opa, tá me ouvindo, Carol? Laris, tá me ouvindo? Larissa, Carol, eu fui responder a tô, Carol. eu tô ouvindo, mas deu uma travada aqui para mim na sua. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo agora. Não tô te ouvindo também. Gente, o que acontece, Fernanda?
Que é... E aí, voltou? Tá, pode. Habilidade. Ela saiu. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir de boa? Só me dá um feedback aqui. E aí eu vou chamar a Fernanda de novo pra gente continuar. Eu tô sem áudio também? Tá, então tá. Vocês estão me vendo e me ouvindo. Vamos esperar a Fernanda. Eu não te Voltamos! escuto. A gente gosta de emoção! Ah, agora eu acho que eu escutei. Agora voltou. Bora. Foi? É porque Foi. tá atrasado o Tá me seu. escutando direitinho? Bora? Bora. Tá me escutando também? Tô te vendo com um delay. Bora? Tá me Bora. ouvindo? Agora fechou. Opa! Eu acho que a internet Foi? ela fica um pouco emocionada com a gente, entendeu? Fica. É impressionante. Olha que eu gravei uma live, eu fiz uma live esses dias e deu tudo certo, mas quando é com a gente é muita emoção. A galera fica emocionada Aqui o também é Instagram, assim, aqui também é assim. Eu o faço, tá Instagram de não boa, aguenta. e aí quando Quando é é com a... Fernanda, é assunto pesado, Ah, assunto pesado, vai. é emocionante demais, papai. O Instagram não aguenta, não. Ó, só falando pra galera aí já mandar aviãozinho aí, vários, viu? Que esse assunto é babado. Esse assunto é É, babado, já já vai sai mandando enviando aviãozinho, apertando o aí. coraçãozinho aí. Agora a gente voltou com tudo. Pois é, Lari. E aí, onde estávamos mesmo? Não, aí você tava falando, a gente tava falando, acho que até a Dani colocou aqui um comentário, ter cada parte um orçamento acordado, tipo R$ 1.000 por Sim, mês para gastos individuais no orçamento. Aí a Carol sim. colocou, gente, que pesada a falta de confiança de um casal em relação às finanças e como isso vai gerando consequências, né? E, enfim, acaba com tudo, na verdade. No final das contas, Sim. você não consegue se O... relacionar com uma pessoa que você não confia. E financeiramente ainda mais, porque todo mundo soa muito para adquirir aquilo que tem, né? Com Para certeza. investir um pouco em alguma coisa, para fazer, né, a reserva financeira, enfim, o controle de gasto, tudo isso gera muito desgaste, né? E Lari, eu tô aí eu te estava ouvindo. falando disso. Oi? Você tá me ouvindo? Agora, não tá travando, não. Tá, então tá bom. Aqui também tá Tá? ok, vai. Então, ok. Não, então o que que acontece? O ideal, o interessante, é claro que cada um tem uma realidade, né? Então, às vezes, realmente precisa ter duas contas, são necessárias ter duas contas, porque cada um recebe por um banco e é necessário. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, existem as bancárias. Então, assim, se não houver necessidade, é interessante ter só uma conta mesmo. Por quê? Porque é menos taxa bancária, é mais um planejamento, cada um sabe o que o outro ganha, já está escancarado bem ali, existe um planejamento. E aí, quando a gente vai falar de uma conta única, que não necessariamente tem que ser assim, mas tem que haver o acordo, tem que haver o projeto e planejamento dos dois, tem que saber qual é a receita daquela família. Independente se a família é composta por dois, por três, por quatro, por cinco ou por 10, não interessa, infinitamente. É interessante saber ali Sim. quais são os projetos daquela família, para que a gente estabeleça metas para serem alcançadas, porque não tem como um só trabalhar pela família e o outro agir como se ainda tivesse, se ainda fosse solteiro, né? Não dá certo, não dá certo. E aí, quando a gente tem a opção de juntar as receitas da casa, é interessante estipular, somar as receitas da casa e estabelecer como se fosse uma espécie de mesada,
uma espécie de mesadinha ali que é Uhum. igual para os dois. Então, essa espécie de mesadinha proporciona surpresas, as surpresas ali de aniversário, as surpresas de aniversário, entende? Para que não fique antes, para que não seja uma rotina que, opa, peraí, um O gastou outro já já. sabe o que que você vai fazer. Exatamente, porque assim, é necessário ter a transparência, mas também ter essa espécie de mesadinha acaba dando a liberdade para que, não, peraí, é importante, por exemplo, é importante ajudar os meus pais. Então, para outra parte, não, também é importante ajudar os meus pais. Então, a gente estipula um valor em que vai suprir essa necessidade, em que os dois fiquem bem. Entende? Tá vendo como é Sim. interessante Uhum. saber o que faz bem para um e o que faz bem para o outro? Porque quando eu não sei o que te faz bem, como é que eu vou conseguir agradar você? Se eu só tenho meu parâmetro. Tem um livro que também chama As Cinco E Linguagens as do Amor. prioridades, né? Exatamente. Sim, Tem um livro, exatamente. tem um livro que fala, que chama-se As Cinco Linguagens do Amor, e às vezes a minha linguagem do amor pode ser presente. Então eu vou adorar receber presente. E se porventura a Uhum. outra parte não for essa, ela vai achar que todas as vezes que uma for tentar, no mínimo, se agradar, ela vai estar gastando, vai estar em excesso ali e falar, Sim. não, isso aí é uma falta de respeito com o meu dinheiro. Opa, olha aí. Já começou. É uma E falta aí de a gente respeito tem que com. identificar, né? Identificar o que é prioridade pro outro. Tá falhando o seu áudio. Pra mim. Como é que estão pra vocês aí? Vamos ver aqui. Pra mim tá Acontecer falhando o esse tipo seu de coisa áudio. novamente. Agora voltou você. Pronto. Voltou? A Fê tá Agora você falhando. voltou pra Imagem e mim. áudio. E Eita aí fé! tá falhando imagem e áudio pra mim também, você, mas. E eu tô aqui me amarrando no assunto. Agora subiu. Voltou aí, gente? Aqui pra mim ela não tá. Me avisem, por favor. Vocês estão me vendo, ok? Saber aqui se eu posso também mexer na rede. Ela saiu de novo. E aí eu queria saber como é que tá pra vocês aqui a minha parte. Voltou. Voltamos? Gente, o Instagram, eu acho que a internet tá É boicotando a gente, emoção. o Instagram. Live, live com Lares é pura. Live com você, moção. Tá travada. E Tá, agora? eu tô só te ouvindo. A sua imagem tá Como é travada. que pode? Vamos de novo. Ai, gente, Fernanda, sempre aqui acontece algo do tipo. Vamos lá. Ela vai pedir para entrar de novo e o que a gente está falando aqui, para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos, né? A live está aí já quase caminhando para o final, mas ela está falando da questão de você manter a surpresa, de você manter ali, querendo ou não, ter a transparência, mas ter um acordo em que o casal possa estar tendo essa abertura para fazer pequenas surpresas, né? Como a gente estava falando das 5 linguagens do amor, foi até um livro que eu já indiquei aqui também. Às vezes, a minha forma de demonstrar é justamente falando, fazendo pequenos agrados, comprando presentes e tudo mais, né? Existem
alguns tipos de linguagens aí. E tem até no meu feed lá, resumido, essas linguagens. E aí, uma das linguagens é essa compra de presente, de agravos. Como fazer isso tendo que ser transparente, né, financeiramente ali, a vida do casal, conversando ali em conjunto para um bem comum da saúde financeira. E as consequências disso no relacionamento. Ela voltou aqui para mim, só que tá tudo travado, Fê. Essa live tem que acontecer. A Gabriela falou, tem que acontecer. Qualquer coisa a gente repete ela de novo, mas assim, é um assunto bem relevante, né, para a nossa vida e para a saúde emocional, tanto individual quanto do casal, porque nada que aconteça só com um vai refletir só na vida daquela pessoa, né? Sempre vai ter repercussão na vida do outro e da família como um todo. E a família toda, ela vive e absorve toda a dinâmica ali do que acontece com o casal, fora a referência, né? Quando você é solteiro, que você vai construir a sua família, vai construir a sua vida com outra pessoa, também fica aquela referência do que você carregou e do que você traz de bagagem e que o outro também traz de bagagem. Tá emocionante, igual a outra live. A cara colocou aqui. Voltamos? Voltou, né? Voltou. Me ouve? Aê! Seu áudio tá atrasado, Gente, mas voltou tá aqui. emocionante igual a outra. Aí, Pronto? vai. Foi? Fala rápido, fala rápido. Vai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aê! Muita emoção, minha gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Não? Ai, Não, eu tô cansada de saber fazer ao vivo, porque que é muita emoção. Eu tenho que segurar muito a minha inteligência emocional, que ela tem que trabalhar horrores. rápido, fala rápido, fala rápido. Gente, o ideal realmente é ter. Tá falhando pra mim agora, o áudio. Foi? Foi? Para conseguirem ali satisfazer Agora foi. as necessidades. Tá oscilando muito. Ixi, travou de novo aqui pra mim. Tenta se mover, talvez, para mais perto de onde tá o modem. Não sei se você tá perto. Emocionante. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só a imagem que tá travada. Agora voltou. Sumiu o áudio. Coloca no 4G, o Bruno colocou aqui pra você. Gente, confusão. Trem mais custoso, tá? Custoso. Ó, o Bruno sugeriu você colocar no 4G. Tenta ver se funciona. Vou falando aqui sozinha de novo. Gente, vocês querem fazendo perguntas? Porque assim, até aqui a gente também falou bastante coisa já. Então, se vocês quiserem já ir perguntando, aí vocês vão perguntando e eu vou respondendo aqui conforme for dando. E Fernandinha vai tentando entrar e a gente segue da melhor forma que der, que for possível. Qualquer coisa a gente repete essa live. Não vai ser tão espontâneo quanto, mas a gente faz. Tá me ouvindo? Voltou. Gente, Rápido, rápido, o rápido. Instagram ele não consegue. Quando dá eu e a Lari, ele trava. Não sei o que rola. Isso aqui é que a gente tem muita coisa pra passar aqui pro pessoal, cara. Lari, quando é eu e Lari, o negócio dá babado, dá babado.
o áudio trava. Mas enfim, sigamos ali no equilíbrio. Segue o baile. É, exatamente. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Exatamente. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas ele disse que valeria a pena, então vamos embora. Exatamente, vambora, vambora. E aí, o interessante, Lari, primeiro é que se estabelece, primeiro sabe o que é importante para o outro, né? Depois que você sabe o Sim, que é importante para o outro, você transparecer o que é importante para você e quais são os projetos. Qual é o projeto do casal a curto, médio e longo prazo? Porque ninguém inicia uma relação já pensando no final. Então, é interessante sim. você saber e começar a falar agora, independente se um tem mais visão financeira do que o outro, é identificar ali o perfil, saber alinhar e falar, não, Uhum. peraí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar a poupar para alcançar aquele objetivo e com as metas, né? As metas iniciais, vamos com meta um, meta 2, meta 3, para alcançar, porque o interessante é ter uma qualidade de vida. E não Sim, necessariamente ser esbanjando, mas saber o que é importante para os dois. Para fazer aquele planejamento ali e ter conforto, ter qualidade de vida. verdade. Tra- Fundamental, porque a tendência é muitas vezes é ir para o extremo, né? Ou você vai para a escassez no extremo, a ponto de, a gente tem que economizar, 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 e ficar naquela de não ter o lazer, de Sim, não ter a qualidade de vida, de ficar só na missão do vou economizar, sim, vou guardar dinheiro, quero, né? Ninguém enriquece guardando nada, né, gente? Então, e exatamente. também É não pode saber ir para outro poupar. extremo, de esbanjar e gastar. Exatamente. Porque aí a cabeça acaba gerando a falta de comunicação, né? Aí eu faço, então, já que você fez isso, então eu também vou fazer aquilo. E aí começa. Como desenvolve, né? Desenvolve o que inicialmente já não estava bom. Então é necessário Sim. acontecer, falar sobre dinheiro para que dinheiro não seja o problema amanhã. Começar a transparecer mesmo e saber quanto que o outro ganha, saber quanto que tem aumento, saber. Tem muita gente que não sabe quanto que o companheiro ganha. Tem muita gente, Uhum. É inclusive, muito mais comum do que a gente imagina. é muito mais comum que a Muito gente mais comum. imagina. Inclusive, até tem casos em que muitas vezes um dos parceiros tem um outro parceiro de anos que é mantido e fala assim, mas uai, calma. Aí, de quem é a Como que eu não responsabilidade? sabia, né? Como que eu não sabia? A responsabilidade é de quem? É dos dois. Um de uma parte porque mantinha e da outra parte porque não se atentava em saber. Então é interessante em que os dois eles estejam ali naquele projeto, que afinal de contas são Sim. aquelas duas, são vidas em comum vivenciadas em uma mesma linha, né? São planos, é São muito os dois pés fincados no mesmo espaço, né? Assim, no os mesmo espaço. quatro, na verdade, porque como eu falei, quando opta pelo casamento, pelo matrimônio, diferente de uma vida de solteiro, de namorado e tudo mais, onde a gente só tem mais a parte boa, né? É justamente entender que a partir dali houve um comprometimento em partilhar absolutamente tudo, os problemas e também as felicidades, as alegrias, né? As Exatamente. virtudes e os defeitos e tudo mais. Só que como transitar aí, respeitando a individualidade do outro, né? Porque também é importante, Uhum. e o espaço do outro, mas tendo ali os mesmos objetivos, os mesmos. É como se cada um tivesse as suas ferramentas para atingir o mesmo objetivo, como você falou. Muitas vezes não importa muito se um ganha mais do que o Não outro, tem problema ou nenhum. que um sabe mais de investimento do que o outro, né? Mas Exatamente. que isso possa ser compartilhado e combinado. Então tá. Então você cuida da parte de investimento, já que você tem um pouco mais de familiaridade, você controla aqui as despesas, né? Faz uma planilha, faz uma menção, uma mensura aí o que normalmente é gasto do mês e E tudo o, mais. e o interessante é fazer que aconteça a comunicação para que não aconteça o controle de um e o outro seja o controlado. Porque a situação Sim. inicialmente ela parece saudável, mas a longo prazo ela não é saudável, não. Porque um acaba se sentindo tosado o tempo inteiro, tolhido em todos os aspectos, e o outro acredita que o outro não tem autonomia, não consegue ter autonomia. Então, por exemplo, se porventura o homem tem Aí é que mora a dependência, né? Aí é que começa a surgir a dependência. A dependência financeira e a dependência emocional, que muitas vezes também está atrelado com uma relação abusiva e dificulta ainda mais essa pessoa até enxergar que está numa relação abusiva. Porque exato, como que ela identifica? como Como que ela vai como identificar a esses gente fatores?
Só quando a situação, Pequenos só detalhes. quando a situação já foi para o extremo, que fala, não, mas espera aí. Eu já tô dependente emocionalmente, já tô dependente financeiramente, e que mais? Que mais? E aí, Como sai? exatamente. Aí fica muito mais difícil sair da situação. E aí, Elari, quando a gente está falando de um que consegue ter um controle mais, que percebe que tem mais facilidade ali, às vezes em lidar com planilhas, mexer com números, é mais prazeroso para um do que para o outro, haver a conversa, falar, não, peraí, então, ó, tem que ter a conversa ali, dias, a cada 10 dias, por semana, para que um fale, ó, não, peraí, ó, nós temos o objetivo X, a meta X, então o que que nós vamos fazer? Então, com relação ao Sim. mercado, nós vamos começar a utilizar esse dinheiro aqui de uma forma inteligente. Peraí, nós vamos comprar isso, aqui, outro, entende? E aí é juntar para que os Uhum. dois demandem esforços, Ih, travou de novo aqui pra mim. Voltou. trabalhem de uma forma para que seja atingido um objetivo em comum. E não que um fique monitorando o outro o tempo inteiro. Fique acontecendo o monitoramento, né? Um monitora o outro, um controla o outro. Não, acontece mais facilidade com a outra. Então, a gente vai juntar ali, vamos casar ali as ideias. E o casamento é isso. Sim, exatamente. É uma aliança, né? Casamento nada mais é do que isso. É uma aliança de Oi? parceria. A câmera É, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem aí alguns poucos minutos, 4 minutos para encerrar. Vocês querem fazer alguma pergunta? De qualquer forma, eu já quero agradecer, Fernando, porque se cair aqui a gente não vai ficar né, sem o agradecimento. exatamente, eu que Sigam a agradeço. Fernanda, Agradeço sigam a demais. Fernanda, ela é consultora financeira, está aí desbravando esse mundo com muita sabedoria, né, conhecimento, estudando cada vez mais. É um prazer ter você aqui, Igualmente. ter você também como amiga, né, porque a gente Isso. sabe que vai Igualmente. muito além do profissional. É uma E delícia. obrigada mesmo, gratidão. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por esse papo gostoso. Porque é como se a gente fala como, batendo um papo, né? A gente fica batendo um papo É, e até os atos não os acontecimentos não planejados das travas da live ficam gostosos e divertidos. dá um pouco de gastrite, dá talvez, mas a gente consegue lidar com isso. Ai, gente, muito A obrigada. gente consegue lidar com isso. Com Facilmente. muito bom humor. A gente sempre. É isso, gente. A vida não é perfeita. As lives também não são. Nós duas também não somos. E é isso. A gente vai se Faz parte adaptando com as intercorrências. da vida, né? Se da melhor forma possível. Eu acho que o humor sempre agrega. E Com no máximo, de tudo isso, boas risadas surgem. Então é o que importa, né? Espero que vocês tenham aprendido. Assim, pelo menos uma sementinha tenha sido plantada aí de algo diferente que vocês nunca ouviram, que com possa estar ligado, ter ligado uma chave, algo que faça diferencial na vida de vocês, na vida, né, do casal e tudo mais. E futuramente, para quem ainda não é casal, né, com tipo eu e certeza. Fernanda. Não, exatamente. Mas Para já ter aquela sementinha. obrigada pela presença de todos vocês. Vai cair aqui, só vou ler aqui. Objetivos comuns, igual vocês falaram, tudo é conversado e combinado. Maravilhosos, arrasaram. Obrigada, gente. A gente não ia arrasar se não fosse vocês aqui com a Exatamente. gente. Muito Excelente a obrigada. exposição de vocês. Foi bem esclarecedor para muitos casais. Muito obrigada, Fê. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Gente, obrigada. Boa noite a todos vocês. Acompanhe o Lar em Prosa. Vou colocar live no YouTube e vão vir muitos, muitos conteúdos ainda aí pra gente. Tchau. Obrigada.